Olá pessoal, Omnicast falando, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao programa de hoje. E a gente vai falar sobre um filme de 2014 que é um spin-off de uma franquia famosa. E se você pensou ou reconheceu aí pelas fotos da thumb do vídeo, que o vídeo é sobre o filme Annabelle de 2014, você está certo. Esse filme aí que é um spin-off de Invocação do Mal. E Invocação do Mal 2, porque a Annabelle aparece nos dois, então eu não sei qual que é o spin-off. É dessa franquia aí de sucesso, mas que não dá tão certo assim quanto a franquia principal. É claro que eu estou falando do primeiro filme, sobre o segundo a gente vai ter especial também, mas isso é mais pro futuro. E falando sobre o primeiro filme, perdão, bom, eu vou começar aí comentando um pouco sobre o enredo e depois eu vou dar minha opinião sobre o que eu achei. E lembrando que esse filme aí foi dirigido pelo John Leonetti e ele provavelmente teve algum toque aí do James Wan em algum lugar aí, porque é um filme que parece do James Wan, tem cheiro de James Wan, mas não é dirigido pelo James Wan. Então ele deve estar na produção ali em algum lugar, mas eu não percebi, então vamos pro conteúdo. Nossa história começa aí com um casal que é um jovem casal formado pela Mia, interpretada aí pela Annabelle Wallis, que... Caraca, o nome da atriz é Annabelle mesmo, eu até me assustei enquanto eu tava lendo o nome do elenco aqui, mas a Mia, essa personagem do filme, é interpretada pela Annabelle Wallis, e o John, que é o marido desse casal aí, é interpretado pelo Ward Horton, pessoal. E esse filme, o que eu tenho pra falar sobre esse filme? Bom, ele começa quando esse casal aí, ele se muda pra essa casa, ou já tava ali, sei lá, nem me lembro. Mas ele tá nessa casa aí, e daí de noite acontece algo estranho na casa vizinha. E a gente vê também, claro, antes de entrar nesses pontos aí, o John, ele dá pra esposa dele uma boneca. Que boneca será que é essa, né? Nossa, vocês já devem ter descoberto. Mas enfim, depois dele dessa boneca, eles vão dormir ali, e nessa noite começa a acontecer uns negócios esquisitos na casa ao lado. A gente vê sobre flashes que alguma coisa estranha está acontecendo. Mas daí, o John, como ele é um cara brabo, ele, ao invés de chamar a polícia ali pra ir direto fazer alguma coisa, ele vai lá nessa casa e investigar. E daí a gente tem umas cenas ali que tentam dar uma atenção gratuita, não sei porquê, se ainda nem começou a acontecer nada. Mas eles tentam ali dar uma atenção logo antes da Annabelle ou qualquer espírito aparecer, pessoal. Então ali a gente vê que esse casal está sendo atacado e depois os assassinos que estavam nessa casa vizinha entram na casa da Mia. Isso ela já tinha ligado para a polícia porque ela não é tão burra que nem o marido dela. E daí esses assassinos vêm e tentam lutar aí contra a família. Daí o John vai lá e consegue proteger a Mia, etc, etc. E enquanto isso, a menina que também entrou ali, uma das assassinas, ela entra na casa e se tranca no quarto onde está a boneca, vocês já sabem, né, que ainda não é a Annabelle, mas vai ser depois. E daí a polícia vem, aparece ali, dá uns pipoco no cara que tava atacando o John, forma ali o marido da Mia, e depois disso a gente vai lá pro quarto onde tá essa Annabelle, a gente tem uma cena em que ela mostra ela se matando e o sangue dela cai na boneca, ela faz uns símbolos místicos lá, e daí acontece que a gente já sabe que ela vai entrar na boneca aí pra assustar todo mundo, pessoal. Então, como o filme se desenrola no enredo, pessoal? O enredo ele é bem padrão mesmo, tipo, a gente tem coisas comuns ali de filmes de terror. Ou seja, se você já viu Invocação do Mal 1 e 2, você vai ver que o meio dos sustos são bastante parecidos. É claro, esse filme não é dirigido pelo James Wan, mas ele é produzido pelo mesmo, então a gente já sabe que ele deve ter dado umas ideias ali pro cineasta que dirigiu. Mas os sustos, eles são bem baratos na maioria do tempo, ou seja, eles são aqueles sustinhos gratuitos que não servem pra nada. Ou seja, a gente tem mais susto gratuito do que susto de verdade, que são os fake jump scares, que isso me irrita um pouco, pra falar a verdade. Mas de toda forma a gente tem um desenvolvimento que pra mim foi meio entediante, porque os personagens eles são meio burros, eles fazem algumas coisas que não tem sentido às vezes, como por exemplo, depois da boneca ser jogada fora, na casa antiga ali, como acontece as coisas estranhas e tal, o casal se decide se mudar para um novo apartamento. E misteriosamente a boneca aparece nesse novo apartamento junto com as mudanças. E daí o marido quer jogar essa boneca fora. Só que a Mia, o que ela faz? Ela não joga. Ela simplesmente decide que quer ficar com a boneca. Eu fico pensando, será que ela foi influenciada por essa entidade de alguma forma, algo do tipo?
porque não faria sentido nenhum ela jogar, tipo, ficar com esse boneco ao invés de jogar fora. Então ela deveria ter jogado fora e o filme acabava aí. É claro, né, essa boneca ia se teletransportar de volta, provavelmente ia, mas seria uma decisão mais acertada ela jogar fora de novo. Então eu não entendi essa burrice gratuita aí. Mas enfim, eles se mudam para esse novo apartamento e nesse decorrer de cenas e etc, que tentam dar atenção pra gente, a gente vai conhecer a Evelyn, que ela trabalha, ou é dona dessa livraria, não faço a mínima ideia, mas ela tá nessa livraria e começa que ela se encontra com a Mia e dá um livro pra Mia, e depois as duas vão se tornando amigas aos poucos, etc. E a Mia vai para essa livraria procurar um livro com misticismo que tenha referências ao mesmo símbolo, ao mesmo culto que aqueles duas pessoas lá, assassinos, tinham, já que os dois morrem no final, né? E só relembrando, se vocês ainda não perceberam, o nome daquela menina que se mata e que matou os pais, e depois foi na casa do John e da Mia fazer a cagância toda lá, ela se matou e o nome dela era Annabelle. Então aí vocês já sacaram o nome da boneca, né, pessoal? E, enfim, esses dois caras, esse cara e essa guria, eles eram de uma seita satânica. Então a Mia vai tentar descobrir alguma coisa sobre essa seita para tentar se livrar do espírito aí. E daí acontece da Mia e essa Evelyn terem uma conversa, porque a Evelyn diz que já teve alguns eventos desse tipo na vida dela, etc. E ela conta também que ela já tentou se suicidar, e esse aí é um ponto que é muito interessante isso. Eu vou contar depois, porque é interessante ela ter tentado se suicidar, ter tentado essa tentativa de suicídio aí, que vai ser importante lá pro final. Ou seja, a gente tem um monte de enrolação de linguiça, cenas que vão tentar deixar você tenso, com esses jumpscare gratuitos, e a gente vai pro final. E eu acho que no final eles acertam, porque aparece um capeta ali, a gente descobre que o que está assombrando a Mia não é exatamente a Annabelle, o que não faz tanto sentido assim, mas sim um capeta lá que eles estavam tentando invocar, esses dois merdeiros aí, que é a Annabelle e o namorado satânico dela lá, que estavam tentando invocar esse capeta aí, e o capeta agora quer uma alma, não sei porquê. E daí acontece isso, o capeta vai perseguindo a Mia, etc. E o capeta quer a alma do bebê. Por quê? Porque a alma funciona assim. Para você dar sua alma para um demônio, você tem que oferecer. E como o bebê não pode oferecer, o demônio pode ir lá e pegar. Que bela explicação, hein? Porra, explicação do caralho, hein? O bebê não pode falar, opa, não, minha alma é minha, hein? Não pega. Então o demônio vai lá e pode pegar. Faz todo sentido. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you? A gente continua nessa história aí, lá no final a gente tem um monte de cenas tensas com esse demônio aparecendo e sei lá o que mais. Só que eu acho que esse filme acerta num ponto interessante, que é não causar essa superexposição do demônio e da Annabelle propriamente. É claro, a gente tem vários momentos, e quando eu digo Annabelle, eu quero dizer o espírito, porque a boneca aparece o tempo todo se mexendo. Na verdade, eu acho que ela nem se mexe na frente da câmera. Eles cortam primeiro pra mexer ela e depois que ela aparece. Ou seja, tipo, a gente nunca vê ela se mexendo. Porque, não sei, não devem ter conseguido. Mas, enfim. E a gente tem isso, não tem uma superexposição tão grande como, por exemplo, em Invocação do Mal 2, que a gente vê a freira a cada 5 segundos. Mas esse demônio ele aparece de relance em alguns momentos, então eu achei que ficou bem legal. Essa parte aí deu um medinho, mas bem de leve, porque esse filme aí é mais chato do que dá medo. Mas enfim, daí o demônio diz que quer a alma desse bebê. Resumindo, a Mia, isso depois aí do demônio já ter quase escangalhado um padre, já ter jogado o padre pra longe, não sei como, porque tipo, tem uma cena nesse filme que um padre vai tentar levar a Annabelle pra igreja, e daí esse demônio ele empurra o padre logo na frente da igreja, ou seja, o demônio não tá nem aí que a igreja mata o padre mesmo. Na verdade o padre não morre, mas fica mauzão. E, enfim, depois desse demônio pegar um Uber, depois de sair dessa igreja e voltar pra casa, porque também não sei como que a boneca se mexeu e voltou pra casa, o demônio deve ter ido andando. Mas, enfim, o demônio volta ali pra casa e a Mia descobre que o demônio quer a alma do bebê dela. O que ela faz? Ela quer dar a alma dela em troca da alma do bebê, pessoal. O demônio até fala isso, que a única chance dela salvar a alma do bebê é dando a própria alma, pessoal. Então ela vai lá e tá com o bebê na mão, vai se jogar da janela, mas daí o marido dela lá aparece, não, oh, meu Deus, não faça isso, etc. E ela no final não se joga, é isso aí que vocês têm que saber. E daí aquela Evelyn que tava na casa ali junto com eles, que era amiga da Mia,
que, como eu falei, ela tentou se suicidar uma vez, o que ela faz? Aí o roteiro, ele faz uma coisa muito, muito impressionante, bota um suicida na história pra fazer o quê? Pra se suicidar. Ela vai lá e se suicida, e o demônio vai embora, a pessoa, e daí a gente tem uma sequência ali, etc, blá 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 blá, final feliz e acabou essa jossa. E, e essa parte aí da Evelyn se suicidar eu achei mas tão preguiçosa que chega a ser ridículo, porque eles colocaram alguém que diz que tem uma história de tentativa de suicídio, etc, depois que acontece umas merda na vida dela, e no final ela se suicida, então tipo, foi muito conveniente pra salvar a Mia ali, entendeu? Então, tudo bem que essas histórias aí de invocação do mal, desse universo todo aí, são baseadas em histórias reais, tem alguma coisa real por trás, não sei aonde que fica essa coisa real, porque não parece nada. Mas, porra, foi preguiçoso demais, foi uma solução conveniente demais. E esse filme, ele também não tem... ele tem algumas coisas de James Wan, mas parece que tem a parte ruim do James Wan, que é esses sustos gratuitos, e não tem aquela coisa de plano de sequência. A gente vê, ele não apresenta um cenário tão bom quanto os outros filmes também, porque tipo, ela tá num prédio, então ela começa a gritar no prédio e ninguém aparece, e tipo, o prédio todo é bizarro, quem tá no prédio é meio bizarro, então tipo, não é um lugar próprio para acontecer essas coisas, só que acontece e daí ninguém se toca da mina gritando e correndo e fazendo sei lá o que, e esse demônio, na verdade, ele nem chega a atacar diretamente, como todos esses filmes, ele realmente assombra ela e tal, mas ele mantém uma distância que parece segura, sabe? Parece que ele não vai atacar ela mesmo, a gente sente mais tensão mesmo quando os dois assassinos entram lá na casa lá no início do filme, porque quando esses demônios, esses fantasmas ficam aparecendo, não dá medo, é o famoso Scooby-Doo, corre pra lá, corre pra lá, e é isso. Tipo, aí no final tem uma solução ali que, pra mostrar que o bebê tá realmente em perigo, eles simplesmente tiram o bebê da cena, ou seja, ao invés dela poder proteger o bebê ali como ela fez o filme todo, não sei por que o demônio não tinha sumido com o bebê antes, então. Por quê? Mas ali no final, pra gente ter essa sensação de perigo, eles tiram o bebê da cena simplesmente. Ou seja, pra dizer que o demônio realmente pode fazer alguma coisa, eles tiram da cena ao invés de fazer algo mais diferente, eles fazem isso. Ou seja, resumindo, é um filme que é fraco na questão do medo, porque ele se baseia em sustos gratuitos e não tem uma vibe assustadora, ele não consegue criar isso porque chega a ser um filme burro nesse ponto, porque tu não vai ficar com medo porque é tão sem sentido aquela localização ali e as coisas que acontecem ali ninguém percebe, ninguém ajuda, ninguém parece tocar, parece que é tão forçado que não dá medo. E a gente tem sempre essa sensação em todos os filmes de proteção dos protagonistas, etc. Porque o demônio parece que ele gosta de fazer pegadinha, ele não ataca de verdade. Né? A gente tem vários outros filmes em que os protagonistas são puxados, são levantados, empurrados, etc. E nesses filmes não acontece nada, é só susto mesmo. E ele consegue umas soluções tão burras para problemas que chega a ser imbecil. Ele, por exemplo, a mulher suicida que se suicida no final, o bebê que, para mostrar que tá em perigo e ninguém pode fazer nada, ele simplesmente some da cena e depois reaparece quando a mulher morre da alma dela. Então, tipo, são umas soluções de roteiro que chegam a ser irritantes. E essa aí foi a análise do filme Annabelle 1 de 2014, pessoal. Esse filme aí que teve um orçamento médio, dá para se dizer, ele teve 6,5 milhões de orçamento, ou seja, não é um orçamento tão grande, mas ele rendeu 257 milhões em bilheteria, ou seja, são filmes que eles dão muito dinheiro. E esse filme aqui tem uma avaliação bem ruim nas críticas também, ou seja, acredito que muita gente partilhe da minha opinião. E eu acho que esses filmes de Invocação do Mal, esses spin-offs também, eles são muito scriptados, eles seguem uma linha de raciocínio que é tão básica e se repete em todos que chega a ser irritante, porque parece o mesmo filme pintado de uma cor diferente. Então é uma reclamação que eu acho que é pontual, e a gente tem muitos outros filmes que hoje em dia estão conseguindo abrir caminhos para meios diferentes. Mas é claro, é legal ver isso, por exemplo, em Invocação do Mal 1, até no 2 é legal ver, porque na minha opinião deu uma melhorada, eu sei que a maioria de vocês prefere o 1, mas no 2 pra mim melhorou, mas chega uma hora que repete, parece que chega uma hora que tem que acabar, tem que mudar, mas não muda, é sempre a mesma coisa,
E é claro que é essa preguiça hollywoodiana aí de fazer sempre a mesma coisa, porque sabe que sempre a mesma coisa vai dar sempre dinheiro, então é isso que não se renova, é que nem fazer uma fórmula mágica que sempre vai dar dinheiro, então tu vai repetir ela todas as vezes. E pra mim isso aqui não funciona bem nesse filme, porque eu não senti medo nenhum, e até me irrita tanto sustinho barato, sem sentido. E agora sim terminamos. Espero que vocês tenham curtido essa análise aí. E falou! Opa, já ia me esquecendo. Já deixa o like aí e se inscreve no canal se você estiver vendo aí pelo YouTube. Ou se você estiver ouvindo pelo Spotify, já se inscreve aí para saber de tudo que a gente posta, para saber o que está acontecendo, ter todas as novidades aí no Spotify. Também, se você quiser mandar um direct lá no Instagram é @omnic_ast. E agora acabou mesmo. Falou!